Olá, meu nome é Tela Veloso, sou sócia fundadora da Estratexia Consultoria Tributária e esse é mais um Estratexia Education. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, afinal sucesso tem tudo a ver com a lei da reciprocidade. Nesse vídeo, eu vou te falar em poucos minutos os principais impactos da nova legislação sobre o diferencial de alíquota do ICMS, riscos e oportunidades. Então, se a sua empresa faz venda para consumidores finais de produtos, tudo o que eu vou te falar te interessa. Nos últimos dias, o assunto do diferencial de alíquota do ICMS, em razão da publicação da Lei Complementar 190, trouxe muitas discussões e dúvidas sobre o assunto. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre, número 1, o que é o DIFAL e quem paga. Número 2, o que foi alterado. E número 3, vamos falar sobre a vigência da lei. Por fim, alguns alertas aí contra oportunidades sobre o assunto. Então, vamos lá. Quem é que paga o DIFAL? Como se sabe, existe alíquotas internas, né, quando operações acontecem dentro do estado, e alíquotas interestaduais do ICMS, quando você faz vendas para outros estados. A diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota da origem, ou seja, essa alíquota interestadual, né, existe a previsão na legislação, né, com base constitucional, de que tem que haver esse recolhimento desse diferencial de alíquota. Pois bem, quando você faz uma venda para uma pessoa física, assim como você, ou para uma empresa que é prestadora de serviços, né, ou seja, uma empresa que não é contribuinte do ICMS, quem faz esse recolhimento é quem está vendendo. Quando você é um contribuinte, você é uma empresa, uma indústria, um comércio varejista, um comércio atacadista, e você faz compras de produtos que você vai usar como uso e consumo, que você vai usar como ativo, ou seja, produtos que você vai aí consumir aí na sua atividade, mas que você não vai revender ou utilizar como insumo, você, né, que é contribuinte do ICMS, que está recebendo essa mercadoria de outro estado, que vai ter que recolher. Pois bem, em relação a esse diferencial de alíquota, né, que ele é muito utilizado, sobretudo nas vendas e hoje em dia de e-commerce, né, quando você faz essa venda para uma pessoa física ou para uma pessoa que não é contribuinte do ICMS, até então o assunto vinha sido aí regulamentado pelo Convênio 93 de 2015, tá? Bom, e o que foi alterado então? Quando foi lá no início de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa cobrança desse diferencial de alíquota de ICMS nessas operações com o consumidor final, quando esse consumidor final, né, quem está comprando, não é contribuinte do ICMS, ou seja, uma pessoa física assim como você, é uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, né? Então, quando você faz essa venda em outro estado, né, que não poderia ter sido regulamentado por convênio, necessitava-se de uma lei complementar, certo? Bom, só que daí o STF modulou os efeitos dessa decisão. O que quer dizer? O STF falou assim, de fato isso é inconstitucional, porém essa inconstitucionalidade só vai valer a partir de 2022. Por quê? Porque daí no ano de 2021, os estados iam ter tempo aí para se mobilizar, publicar uma lei, né, que regulamentasse o DIFAL, né, para substituir esse convênio por essa lei. E a partir de 2023 os estados continuassem aí cobrando, preservariam aí a sua arrecadação. Só que o que aconteceu, né, minha gente? Brasil é Brasil. Somente em 5 de janeiro foi publicada a Lei Complementar 190 para introduzir a cobrança do DIFAL nessas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, tá? Então, assim, na prática, o cálculo do DIFAL nas operações com não contribuintes, a forma de calcular não foi alterada. O que mudou mesmo, né, foi a base legal, que ao invés do convênio passa-se a ser a Lei Complementar 190, que alterou aí a Lei Complementar 87/96, que é a lei complementar que regulamenta o ICMS aí no país todo, né? O único ponto aqui que eu gostaria de ressaltar é que no que diz respeito ao DIFAL nas compras que são feitas por contribuintes, houve sim uma alteração na lei, né? Agora tem a previsão de uma base de cálculo dupla. Alguns estados utilizavam uma base de cálculo única, como é o caso de São Paulo, mas aí São Paulo já publicou uma lei agora alterando essa base de cálculo, então você tem que ficar atento aí se você é um contribuinte do ICMS, que a legislação do seu estado vai mudar, né? Se você recolhia por uma base única
única aí, agora vai passar a ser uma base dupla. Mas vamos lá. Então vamos lá. O número 3 aqui, a partir de quando valem essas alterações, que é o grande ponto da discussão. Como eu disse para vocês, a Lei Complementar 190 só foi publicada em 2022. Então, pelo princípio da anterioridade, né, que você não pode cobrar um tributo no mesmo exercício daquele da publicação da lei, somente no exercício seguinte. Então, a gente tem esse princípio da anterioridade e tem o princípio da anterioridade nonagesimal, que além de ser somente no exercício seguinte, no ano seguinte, tem que ter um tempo aí de pelo menos 90 dias para fazer essa cobrança. Com base nisso, se a gente for observar o princípio, né, os princípios da anterioridade previstos na Constituição, como a lei foi cobrada em 2022, essa exigência só poderia ser feita pelos estados a partir de 2023. Só que, na Lei Complementar 190, lá no final tem um dispositivo que fala que ela é aplicável no prazo, ela vai ter efeitos a partir de 90 dias da sua publicação. Então, a Lei Complementar fala que ela se aplica em 90 dias a partir da sua publicação. Na Constituição, a gente tem a questão que, além de ter os 90 dias, somente no exercício seguinte da publicação. E para apimentar a coisinha aí um pouco mais, existem estados, como é o caso de São Paulo, que publicou uma lei interna alterando a sua legislação antes mesmo da publicação da Lei Complementar 190. Então vejam aí a bagunça, temos recebido aí muitas consultas sobre isso. Por quê? Porque tem estado que está entendendo que a cobrança pode ser feita de imediato, tem estado que está entendendo que a cobrança pode ser feita nos 90 dias, né? E os contribuintes, de maneira geral, estão defendendo que somente a partir de 2023. Então, quais são as oportunidades e os riscos envolvidos aqui? Então, a nossa sugestão é que você deve mapear aí para quais estados você vai vender para não contribuintes do ICMS, ver qual é o entendimento desses estados, primeira coisa. A partir do momento que você viu que muitos deles, de fato, estão exigindo a partir de agora, ou já a partir de 90 dias, né? Você verifica aí se esse estado já tinha uma lei prévia aí, anterior à Lei Complementar 190, porque a discussão já fica um pouco mais apimentada. Bom, feito esse mapeamento, é o momento de você analisar se você vai entrar com ação judicial para garantir que essa cobrança só corra aí a partir de 2023, tá? Então, você pode consultar aí seu departamento jurídico, seus advogados tributários para decidir. Por quê? Tem muita empresa que está ingressando com ação com base nessa questão do princípio da anterioridade para postergar o recolhimento a partir de 2023. E, como a gente é comprometido a falar com competitividade aqui na Stratéxia, o ponto de alerta que eu falo minha empresa não gosta de entrar com ação judicial, concordo, né? É um custo também que a empresa vai ter. O que você tem que colocar no outro lado da balança é analisar, olhar para os seus concorrentes, porque pode ser que grandes partes deles vão entrar com ação, se eles ganharem, eles vão ser bem aí mais competitivos no preço, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida aí, coloca nos comentários. Esse foi mais o Stratéxia Education. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Experimente Stratéxia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.strategia.com.br.